A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor aos nossos internautas, nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Nós estamos aqui começando mais uma Roda dos Esclarecedores, que tem tratado nessas 10 edições, hoje é a 10ª edição da Roda dos Esclarecedores. Nós temos tratado da revista da Escola Dominical de adultos, né? E hoje especificamente nós vamos tratar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Mas antes de nós iniciarmos essa lição, essa conversa, esse estudo, nós queremos aqui pedir ao nosso irmão Adonias que nos dirija em oração, nos apresente a Deus e que o Senhor ele possa nos abençoar nessa manhã. Amém, queridos. Pai do Senhor a todos, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos pela Tua vontade, pela Tua bondade, pela Tua graça, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o dom da vida vem de Ti, tudo vem de Ti, Senhor. Nós estamos aqui felizes, Pai, pela oportunidade que temos de servir a Tua igreja, de servir o Teu reino, partilhando conhecimentos acerca da Tua palavra. Nesta roda de número 10, Senhor Deus, que nós estamos fazendo hoje, Pai, estudando a Tua palavra, Pai, nos capacita, Senhor. Que agora, Senhor Deus, que o homem cale e que a Tua palavra venha prevalecer no nosso meio, Senhor Deus. Que no abrir e fechar a nossa boca, a Tua palavra seja manifesta para a edificação do corpo de Cristo, da Tua igreja, Senhor Deus, nossa comunidade de fé e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nos abençoa nesta manhã, se fazendo presente no nosso meio, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, edificados sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e dos profetas, né? Esse é o nosso tema nessa manhã, essa é a lição que nós vamos estudar. Graças a Deus pela sua presença, pela sua audiência, porque você tem nos acompanhado e que o Senhor possa fazer você crescer na graça e no conhecimento da palavra nessa manhã. Vamos lá para as apresentações dos nossos irmãos, né? Os nossos amigos que estarão hoje aqui falando um pouco sobre a palavra do Senhor. Vamos iniciar então aqui pelo o nosso último componente aqui à minha esquerda, né? Vamos lá, ele vem de lá para cá e vamos. Vai pegar de lá para cá. Por último, eu sou Adonias Carvalho e Jesus não é pedreiro, mas é o fundamento de toda a nossa estrutura de fé. Essa foi de improviso total, porque o Camuel me pegou pesado aí, foi paia, mas tudo bem. Meu nome é José Carvalho e Jesus é a pedra que todo regueiro deveria conhecer. Eita, eu poderia ter ido pro reggae também, ó, cara. Essa foi boa. Essa foi boa. Meu nome é Josilene Maciel, a maioria das pessoas me conhece por Josi, e eu quero dizer que é uma responsabilidade muito grande estar aqui nessa manhã, mas eu acredito que a nossa igreja não é uma igreja que defenda somente o posicionamento masculino, por isso eu fui convidada aqui pelos nossos irmãos para estar trazendo também um posicionamento feminino, né? Nós mulheres também temos aí marcada a nossa geração como mulheres também que externam as suas opiniões, né? Estamos aqui hoje para falar. Eu queria, diferente dos meninos ali que deram uma improvisada, falaram em pedra, em reggae, eu quero utilizar aqui uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de Sócrates. Diante aqui dos feras, eu quero dizer que eu só sei que nada sei, né? E quando Sócrates falou isso, ele disse que quando ele reconhecia que nada sabia, esse conhecimento já lhe dava uma vantagem sobre aqueles que achavam que sabiam de alguma coisa, né? Então esse paradoxo socrático é algo que eu defendo muito. Eu sou reconhecedora de que não sei de nada, mas eu estou aqui nessa manhã para compartilhar aquilo que tenho aprendido, aquilo que tenho estudado, e pela misericórdia do Senhor, estou aqui para dar a minha participação, a minha colaboração também.
Muito bem, você ouviu aí a voz feminina, né? Apresentando aqui. Eu só quero dizer que o Kemuel foge da frasinha de efeito, né? Feminina da igreja. Não precisa não, ó, minha frase de efeito é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A mesma sacada do Douglas Batista. Nada melhor. Tá aqui, já tá. Como o tema da nossa lição. E vamos lá passar aqui então para o texto áureo, né? O texto que é a base, o versículo que é a base dessa lição de hoje. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Glória a Deus. É uma bênção esse versículo. E nós vamos conseguir, creio eu, e com a ajuda de Deus nessa manhã, externar, explicar esse versículo para você que nos assiste. A verdade prática, ela nos traz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E aí, para finalizar essa parte introdutória, que ela é fundamental para você que nos assiste, para você entender o que a gente vai falar nessa manhã. E aí eu lhe peço, abra sua revista para você acompanhar essa lição de hoje, e você vai poder ver o passo a passo do que nós vamos falar aqui. O texto bíblico, eu quero ler só apenas o texto que está lá em Efésios capítulo 2, versos 20 até o 22, que nos diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Que bênção essa revista, muito profunda. Nós teríamos aqui, certamente, se nós fôssemos dividir essa lição em outros temas, nós teríamos pelo menos aqui uns 3 temas aqui que dariam uma roda tranquilamente de 1h30 por aí. Mas vamos lá. Tomando por base a nossa lição, meus irmãos, eu sei que vocês estão ansiosos para falar. Estou vendo aqui nos olhares, analisando o texto bíblico, também a lição em si, o que o comentador nos fala, eu já consigo fazer a seguinte pergunta, né, sobre o texto, principalmente sobre o texto bíblico. Lá em Efésios 2:20, nós percebemos o quê? Que Jesus Cristo é o edificador da igreja, né? Mas assim, o que é que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele afirma que Cristo é a principal pedra de esquina, principal pedra da esquina, né? Ele é o edificador da igreja. Isso não resta dúvida dentro do texto bíblico, dentro da nossa lição, nós percebemos isso. Mas a expressão Cristo é a principal pedra da esquina, o que significa? O que o texto bíblico quer nos passar, e o que a gente pode falar para o nosso ouvinte nessa manhã? Como eu gostei muito da trança tiara da Josi, como ela é mulher, primeiras mulheres, né? Eu também acho. Dá essa honra para rapaz, eu tava pensando, eu digo, rapaz, eu acho que eu vou começar as abordagens, porque já que eu sou mulher, né? Eu vou... E eu digo mais, é uma roda emblemática hoje, né? Graças a Deus. Assim, né? A gente já tinha feito o convite para a irmã Josi, mas não tínhamos marcado a data, e assim, eu quero fazer um elogio ao irmão Kennedy aqui, porque ele foi certeiro. Na 10ª roda, coincidiu, né, certamente encaixar a irmã Josi. A gente não tinha, estava até em dúvida se eles viriam, porque eles estavam num trabalho lá na Sussuarana, e coincidiu, matou certinho. Então fique à vontade para fazer as suas colocações, e aí a aplicação pastoral pode deixar por minha conta, viu, José? Então vamos lá. Dando uma olhada, dando uma estudada aí sobre essa questão da pedra fundamental, eu ouvi um comentário do pastor Josué Jair,
que ele é um estudioso, ele é um mediador de um site de ensinamento cristão, e ele disse que quando começou a observar essa questão da pedra de esquina, ele se arremeteu a observar a construção de um grande edifício. E ele disse que quando os engenheiros começaram a construir esse grande edifício, eles começaram a cavar. Cavavam o terreno e colocavam iam sempre batendo uma estaca profunda. E eles só paravam de cavar quando encontravam uma pedra, uma rocha sólida embaixo. E ali, quando chegavam naquela rocha sólida, é que eles, a partir dali, começavam a edificar o prédio. E aí, a partir dali, eles sabiam que todo o edifício estaria bem estruturado, né? Então, quando ele comenta sobre isso, ele diz que lá, quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27, quando ele fala sobre os 2 tipos de casa, ele fundamenta essa observação da construção do edifício. Quando ele diz que o homem sábio, ele vai construir sua casa sobre a rocha. Então, quando o engenheiro ele faz aquela fundamentação, lá até encontrar um terreno rochoso para que o edifício esteja bem estabelecido, ele demonstra exatamente esse ponto de que Jesus Cristo já havia se referido. O homem que não tem sabedoria, o homem imprudente, ele coloca a sua casa apenas sobre a areia. E quando vem o primeiro vento, a primeira chuva, aquela casa é destruída, não é? No Salmo 127, se Deus não edificar a casa, em vão será o nosso trabalho por ela. Então Jesus Cristo, ele entra como a pedra de esquina. Nas construções antigas, por que tinha a pedra de esquina? Eles pegavam uma pedra e eles faziam esse ângulo no canto da construção. E aquela pedra era colocada formando um ângulo reto. Na matemática isso forma um ângulo reto. E a partir dali toda a construção era edificada, as paredes ficavam retas, a construção ficava bem equilibrada. Então Jesus Cristo, essa era a parte mais importante da construção. Depois que era estabelecida a pedra de esquina, aquela pedra fundamental. Até hoje algumas igrejas, quando vão construir os seus templos, eles fazem um lançamento da pedra fundamental, fazendo referência a essa construção lá no passado. Então, após colocar aquela pedra fundamental ali no lugar, depois de fazer aquele ângulo reto para que as paredes fossem subidas, não se poderia mais tirar aquela pedra. Então, Jesus Cristo é essa pedra. Jesus Cristo é a parte mais importante, não é? Então, se nós fôssemos olhar o nosso texto áureo, esse texto áureo é interessante porque toda a lição poderia se resumir só nisso. Jesus Cristo é a pedra fundamental. O texto mais importante, Jesus Cristo é a parte mais importante de tudo, da construção. Jesus Cristo é, e depois que Jesus Cristo é colocado, não deve ser nunca mais tirado. Porque se Jesus Cristo for tirado, tudo vai desabar. Se aquela pedrinha que foi colocada como uma pedra fundamental ali naquele ângulo reto for retirada, toda a estrutura ela desmorona, né? Ela vem por terra. Então é muito importante quando nós pensamos qual é o propósito maior, qual é o propósito maior de Deus, né? Que nós sejamos esse templo e morada do Senhor. Então Cristo, irmãos, é a pedra fundamental. Nós temos que ser esse templo santo baseado em Jesus Cristo, né? Hoje nós sabemos que muitos estudiosos ao longo do tempo vêm produzindo inúmeros conhecimentos. Quando a gente abre um site ou quando a gente abre uma biblioteca, nós vamos encontrar inúmeros escritores. Mas nós temos que o tempo todo estar lembrando que o nosso conhecimento ele deve estar baseado na pedra fundamental, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Então essa é a função da pedra fundamental, que nós estejamos firmados, que nós estejamos alicerçados no conhecimento daquele que foi tão humilde a ponto de arremeter, olha, tudo que eu faço e que eu falo, eu não faço nem falo por mim, mas pelo meu Pai que me ensinou. Então Jesus Cristo foi tão humilde que ele ainda diz, olha, tudo que vocês estão aprendendo aqui não vem de mim, mas o meu Pai que me ensinou. Então nós temos que estar seguindo o mesmo exemplo. Tudo que nós ensinarmos, nós devemos sim ter inúmeros conhecimentos de Sócrates, Platão, inúmeros outros estudiosos, pastores, teóricos, mas nós nunca devemos
desprezar e nem esquecer que o nosso conhecimento maior, que a nossa base é Jesus Cristo e seus ensinamentos. Eu fiquei agora até constrangido, tá vendo aí? Porque eu sei que nada sei. Vamos sair? Bora. Deixar o Kemuel. É muita modéstia. Vamos deixar o Kemuel e o Josi sozinho. Muito eu vou bem. deixar o Adonias para a aplicação pastoral dele, que ele gosta de fazer esse negocinho, né? Essa aplicação pastoral. Mas eu quero continuar que existe a terminologia pedra angular, pedra de esquina. A Josi bem colocou o ângulo de 90 graus. Lembrando que por que esquina? Porque realmente ficava na esquina de duas paredes. Aí no meio e saía duas bases dessa mesma, era uma pedra única. O próprio autor da lição, ele disse que foi encontrado arqueologicamente de 12 metros de comprimento, para vocês verem o tamanho. E a outra coisa que eu quero só acrescentar, a fala bem colocada da Josi, é a pedra angular. E aí nos remete que mesmo uma construção naquela época e dedicava uma envergadura mais delicada, o que era? Era quando eles queriam fazer um arco em cima de uma porta, né? Então eles iam empilhando as pedras, empilhando, e lá no meio eles colocavam uma pedra principal, que era a pedra angular, ou seja, lá da circunferência. E essa pedra, quando posta e colocada, ela dava pressão às outras pedrinhas e aquela estrutura então se tornaria forte, firme. E quando nós fazemos essa análise, é que o apóstolo pega uma visão da realidade dele naquela época, traz para o cristianismo e diz: olha, tá vendo? Não se pode construir sem a pedra de esquina, paredes. Não se pode construir um arco que é complexo sem a pedra angular na porta para sustentar tudo. Então a vida de vocês, o viver de vocês não é nada se não tiver Cristo como é esse símbolo de pedra, de firmamento. Aí eu finalizo aqui porque o Adonias vai entrar nas aplicações pastorais. Aí aqui, Josi, sempre quando ele está falando, aí vem um negócio na minha mente, aí eu interrompo ele, aí acaba atrapalhando. Mas é isso mesmo, é bem se tiver alguma contribuição para falar, pode entrar e a gente vai fazendo aqui. Bom, o José deu uma pincelada no que eu gostaria de falar, né? Quando eu vou responder as perguntas, eu já penso no que vocês vão dizer, e aí eu tento extrair alguma coisa para trazer algo de diferente. Veja que és profeta, tá vendo aí? Mas o que acontece? Eu acho muito interessante o apóstolo Paulo, eu sou um fã, confesso, da sua forma de aproximação cultural. E eu penso que, apesar dele não ter caminhado com Jesus na terra aqui, né, ele aprendeu isso muito com o mestre. Porque Jesus era de olhar para a cultura e fazer uma aproximação com a forma do pessoal entender. Por quê? A mensagem ela não muda, mas a forma de comunicação ela tem que passar por essas nuances, como a Josi já colocou. Quando você estuda Sócrates, Platão, os filósofos, você estuda retórica, a gente já falou aqui que eu estou lendo Confissões de Agostinho. Agostinho tem uma forma muito própria de se posicionar. Então o que acontece? Paulo olha e vai tentar instruir aquela comunidade de Éfeso a partir de algo que eles conheciam. Era muito comum, eles eram uma cidade que detinha o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. Então era um povo que tinha uma habilidade com construção, sabia o que era uma construção. E agora ele pega e sabia, como todo construtor, como toda pessoa, por mais que nunca tenha construído uma casa, sabe que você não consegue colocar tijolos na terra plana. Você tem que fazer uma estrutura, você tem que cavar um buraco, dentro daquele buraco ali você coloca algumas pedras de suporte, põe cimento, muitos botam uma estrutura de ferro ali, né? uma espécie de treliça de ferro dentro, cobre com massa, para então você ter um fundamento e a partir daí você construir algo. Então a aproximação cultural de Paulo, ao dizer que Cristo era a principal pedra de esquina, e aí você vai ver que toda essa construção na antiguidade tinha essas expressões, inclusive eu quero usar uma palavra bonita aqui, umas expressões intercambiáveis, né, que o José usou uma bonita no passado, eu quero usar uma agora, ou seja, que se conectavam uma com a outra. Você tem aí pedra de esquina, a pedra mais importante, a pedra principal, e é nessa pedra que a Josi já muito bem colocou, fundamental, e eu quero me deter aqui apenas a um trecho. Essa pedra ditava todo o ritmo do resto da construção, ou seja, ela impunha limites, ela garantia que as paredes, a partir daquele limite, seguiriam uma linearidade para que você não tivesse uma construção torta ou com um problema de fundamento. E aqui Paulo coloca Cristo para aquela comunidade como aquela capaz de sustentar o alicerce,
firmar e unir toda a estrutura, além de manter as paredes em linha reta. Então assim, e ainda mais, já tu entra, Paulo também faz uma conexão com aquilo que está no Antigo Testamento. Como? Você vai lá no Salmo 100 eu não sei se foi o 118, se eu não estou equivocado, eu não anotei aqui, mas tem uma profecia que relacionava como Cristo a pedra rejeitada que se tornou a pedra principal, né? Eu acho que é o Salmo 118, se eu não me equivoco. E você vai lidar também com toda essa questão de pedra principal, com toda essa estrutura trazida pelo Novo Testamento. E aí, fazendo já uma aplicação, pedra está muito presente no Antigo e no Novo Testamento, né? E eu gosto até de pensar sobre o que aconteceu no deserto, né? Quando Paulo faz uma reconexão com aquela pedra, né? Já usando aqui só o termo pedra, já não falando de estrutura. Moisés pega e espanca uma pedra ali, bate numa pedra e dela jorra água, né? E aí Paulo, logo depois, falando aos Coríntios, ele assim: e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, tanto como fonte de vida, tanto como fonte de água, como a base principal da estrutura, como a pedra fundamental onde a nossa fé está fundamentada, como a pedra que dá limites, que sustenta, que une a estrutura. Cristo é tudo em todos, ou seja, não existe a nossa fundamentação de fé sem essa pedra maravilhosa aqui, a pedra de esquina, Cristo Jesus. E aí, só acrescentando, que eu falei sobre a questão do portal, né, a pedra angular, a de esquina, que a Josilene bem colocou a questão do ângulo de 90 graus, e existia uma outra, que era quando eles, por exemplo, a estrutura piramidal, eles começavam com a pedra no canto, e aí os outros blocos iam sendo montados a partir daquela pedra. É só uma pontuação de conhecimento para entender a ditação, né? A primeira vai ditar como todas as outras irão se comportar. E assim, o que é bacana de tudo isso não é a pedra em si, mas como Paulo fazia essa pedra, conexão, né? Que através dessa pedra de toda a construção era estruturada. Não, e dizendo para o povo assim: vocês sabem essa pedra aqui? Basicamente o que Paulo estava dizendo assim: vocês já construíram alguma coisa? Vocês sabem que antes de construir precisa colocar uma pedra que põe limite em tudo? Pois pronto, essa pedra não é fundamental? A construção existe sem essa pedra? Não, então Cristo é essa pedra. Cristianismo, fé, não existe sem essa pedra fundamental. Ou seja, todo cidadão de Éfeso que tomou posse dessa leitura disse: cara, Cristo é fundamental para toda essa nossa estrutura. Ele, apenas ele, não o ritual, não toda aquela estrutura religiosa que nós estamos acostumados, como o culto, o sacrifício tolo, mas Cristo, a fé em Cristo Jesus. É muito interessante as colocações. Acredito até que os nossos ouvintes tiveram uma boa aula aí de engenharia, viu? Falando, nossos comentadores aqui falaram muito bem. E aí é por isso que eu digo que esse tema de hoje ele poderia ser subdividido em vários. Por exemplo, uma corrente religiosa fala que a igreja está edificada sobre Pedro, né? Sim. Nós poderíamos discorrer aqui por muito tempo sobre isso, mas não é esse o foco, né? E aqui, só chamando a atenção, o versículo 20, ele nos diz o seguinte: que nós fomos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, mas que Cristo é a principal pedra de esquina, né? Assim, nós vamos entender no decorrer da lição que os apóstolos e os profetas têm uma importância, né, nessa edificação. E talvez aí, Kemuel, a gente poderia pincelar sobre Cristo, é Pedro, justamente quando a gente for falar. Pronto. Esses apóstolos e profetas são o que também? Se diz que Cristo é a principal, eles também são algum tipo de pedra. Nós também somos pedra hoje, por exemplo. Isso. E a gente entra. Né? Porque o versículo ele não. O versículo ele não exclui a importância dos apóstolos e dos profetas, né? E coloca que Cristo é a principal pedra da esquina, né? Então, já que nós falamos aqui sobre edifício, edificação, né? Templo, aí nós vamos passar aqui para a nossa segunda pergunta, nosso segundo questionamento, que é o seguinte: é possível a gente fazer um paralelo entre a ideia de
templo do Antigo Testamento com a expressão templo do Espírito nas cartas de Paulo, né? Isso não está estritamente ligado a esses versículos que a gente leu, mas tem a ver o contexto, né, com a lição. Então é por isso que eu faço essa pergunta. Vamos dar honra, né? É bem interessante, irmãos, eu quero agradecer aí pela honra, né? É bem interessante nós lembrarmos de um ponto que é um ponto muito importante. Nós, como cristãos, nós nunca devemos esquecer esse ponto. O nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. E aí, se nós formos olhar no original, o significado da palavra ciumento, que não é a doença, mas o cuidado. Nosso Deus é um Deus zeloso e ciumento. Então, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, irmãos, o templo, né, ele era um símbolo do exclusivismo do povo de Deus. Somente os judeus eles entravam no templo. Os estrangeiros não poderiam adentrar o templo, porque existia uma intriga. Existia um conflito, porque os estrangeiros eles não poderiam adentrar. Era um privilégio apenas do povo de Deus, né? E quando nós, estudando o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, editado pela CPAD, ele faz referência que nós somos, né? A nossa vida interior, ela é dominada pelo Espírito Santo. Então, quando nós falamos que nós somos templo do Espírito Santo, nós queremos dizer que nós somos dominados, nós somos um templo vivo, que aí esse templo não está mais fazendo referência à edificação física, mas está falando que nós somos um templo vivo, dominados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Cristo, quando Ele faz morada em nós, aí Cristo ele coloca por terra. Quando Cristo veio, o véu do templo se rasgou. Ele finaliza esse conflito, essa separação, porque ele estendeu essa promessa de povo santo para nós que somos gentios e estrangeiros, que não tínhamos acesso ao templo. Então acaba ali todo o litígio, toda a confusão. E aí agora a gente começa a ter acesso a esse templo. E aí quando nós observamos, irmãos, no Antigo Testamento, o lugar onde eles adoravam a Deus no deserto era o tabernáculo. Moisés construiu um tabernáculo e lá o nome do Senhor era glorificado nesse tabernáculo. E aí quando chega Davi constrói o templo de Salomão para que o nome do Senhor fosse adorado. Mas só quem entrava era o povo de Deus. Os estrangeiros não tinham acesso a isso. E lá nesse lugar descia uma nuvem de glória. Quando o povo adorava a Deus, descia uma nuvem de glória sobre esse lugar. Então, quando Jesus Cristo, ele agora se manifesta, ele estende essa promessa para todo o povo, nós começamos a observar que aí ele transforma nós como templo e morada do Espírito Santo. E aí, quando nós servimos a Deus, quando nós buscamos ao Senhor, aí essa nuvem de glória, ela está manifesta em nós. Então nós agora buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, voltando à primeira pergunta, tendo como base da nossa fé os ensinamentos de Jesus Cristo, aí a manifestação da glória de Deus não está mais na igreja, mas em nós que somos igreja. Quando eu falo na igreja, eu estou falando do templo, da edificação da casa, mas eu estou falando que essa manifestação, ela se manifesta em nós, na minha vida. E como é que eu manifesto isso, não é? Eu manifesto isso lembrando que Jesus Cristo agora, Ele me escolheu. E aí não precisa mais aquele exclusivismo do Velho Testamento. Mas eu tenho que lembrar que eu sou templo, sou morada do Deus vivo. Eu sou um templo santo de Deus. E aí eu tenho que cuidar desse templo para que Jesus Cristo continue habitando em mim. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele não vai habitar, o Espírito Santo não habita em templo imundo. Então é muito importante quando nós fazemos esse paralelo, sabendo que Deus continua sendo zeloso. O que era no passado somente para o povo eleito, agora é para nós. Mas para que eu tenha isso, para que eu tenha esse privilégio, como o povo tinha no passado, é necessário que eu esteja firmada em Cristo. E aí eu vou deixar meus irmãos fazerem aí a complementação. Obrigado, Josinha. A pergunta coloca em questão o templo, né, no Antigo Testamento, e
ela coloca a situação de hoje nós como cristãos. Eu quero voltar um pouco antes, dizer que aquilo que nós vivemos hoje já foi vivido antes de existir templo, antes mesmo de existir o tabernáculo ou tenda. Então, o relacionamento de Deus com a humanidade era Deus diretamente, individualmente, e Deus não se limitava a espaço geográfico. Deus não se limitava ao espaço geográfico. Onde é que Deus vai receber sacrifício? Onde é que Deus vai se manifestar? Somente lá na tenda, inicialmente. Ali no tabernáculo. Aí quando Salomão constrói o templo que o pai dele havia planejado, que o pai dele já havia juntado um bom recurso para construir, ele faz a célebre oração: nem os céus dos céus poderiam conter a Deus, quanto mais esse templo. Fazendo menção de que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não está na igreja por si só. Deus está na igreja física, porque ali dentro tem crentes remidos, lavados no sangue do Cordeiro, que são templo e moradia do Espírito Santo. Então, antes mesmo da tenda, antes mesmo do templo, né, a tenda, o tabernáculo, antes mesmo do templo, Deus se relacionava com as pessoas independentemente de localização geográfica. Josi, por exemplo, quando Abraão, Isaac, Jacó estavam fugindo, toda vez que eu esqueço Jacó, eu tenho que pensar: Abraão, Isaac, Jacó. Quando Jacó estava fugindo, Deus se revelou para ele onde? No meio do nada, no deserto, e ele deitou a pedra lá e disse: Senhor, de tudo vou te dar o dízimo e tal. E ele deita a cabeça numa pedra. Quando ele se espanta, uma escadaria medonha do mundo, o anjo descendo, subindo, descendo. E ele viu isso onde? No meio do nada. Tempo passa, Deus... José, você não esquece não, né? Segura só aí, que senão eu esqueço. Quando você fala isso, eu lembrei então de Adão. Adão, o Senhor todo dia, a Bíblia diz que no finalzinho da tarde, o Senhor descia e conversava com Adão, tinha intimidade com Adão. Mas o que fez aquela separação lá no passado? O pecado, né? Aí agora continue, senão eu vou atrapalhar seu raciocínio. Bem pontuado, Josi, porque antes mesmo do tabernáculo existir, Deus não se limitava a espaço geográfico. Logo porque também Abraão era um peregrino, ele andava. Então o propósito de Deus, nós já abordamos isso, era que através de Abraão as outras nações fossem abençoadas. Mas o que é que o povo judeu faz? Ele torna esse exclusivismo da nação, como você bem pontuou. Mas Salomão, quando ele faz o momento de inauguração, ele já dá uma pincelada do que aconteceria posteriormente, quando ele diz que aquele lugar tão bonito, tão suntuoso, tão cheio de glória, não iria comportar Deus nem sua glória, mas Deus estaria ali. Aí ele diz: toda oração que fizer aqui, Senhor, que faz, se o meu povo, que chama pelo meu nome, e por aí vai. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê essa nuvem de glória, né? Porque o que determinava se a tenda e o tabernáculo ficava ali era a nuvem, né? O templo físico construído limitava somente aquele lugar. Mas hoje, agora, quando Cristo na cruz põe ao chão um muro que separava, né? Ele desfaz as leis cerimoniais, não a lei moral. Nós abordamos isso na roda passada, se não me falha a memória. E quando ele lança lá por terra essas leis, quando ele faz junção, ele agora não constrói nenhum tipo de templo, porque o templo agora construído somos nós. Eu acho que mais na frente vamos falar sobre isso, né? Templo e moradia, nós como templo e moradia. Então, existe essa ligação. Lá no Antigo Testamento, onde é que o povo ia oferecer sacrifício? Onde é que o povo ia se encontrar com Deus? No templo. Hoje, eu sou sacrifício vivo. Romanos 12:1, onde ele diz: rogo, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, hoje, onde é que eu me encontro com Deus? Comigo mesmo, quando eu dobro meus joelhos, quando eu estou a falar com Deus, através de quem? De Cristo Jesus. Então, assim, essa conexão, existe sim esse paralelo lá do templo, do tabernáculo, no Antigo Testamento, e nós hoje, como templo e moradia do Espírito Santo. Adonias, pode ir, que eu sei que tu tá doido para falar. Não sobrou foi nada para me falar. Mas vamos lá. Faça a aplicação pastoral. A aplicação pastoral, né? Não, eu vou cantar no final. Não. Meu Deus. Vou cantar no final. Já assumi isso. Gente, quando ele for cantar no final, corta o microfone dele, viu? Mas o que acontece? E assim, fazendo uma síntese aqui do que vocês já falaram, no Antigo Testamento,
penso eu, já instituído, quando eu falo Antigo Testamento, eu não vou me deter para aquele período antes de Moisés, né? Mas o fato é, independente do independente, se em comunidade ou individualmente, sempre a presença de Deus era buscada num lugar, ou num altar. Por exemplo, você vai encontrar Jacó, que é um grande construtor de altar, né? Toda vez que alguém tinha um momento de presença com Deus ali, eles construíam um memorial, né? Lançavam algumas pedras, retiravam algumas pedras e faziam isso. Você vai ver isso na passagem do Mar Vermelho, você vai ver isso quando os anjos acompanham Abraão faz isso. Naquele encontro lá de Jacó com o anjo que já foi citado, ele faz um altar ali que fica como um memorial. E a ideia ali é transmitir memória mesmo para o povo, dizendo assim, aqui Deus se encontrou com Jacó, aqui Deus se encontrou com Abraão. Então, tinha um significado no Antigo Testamento, tendo em vista que o Kemuel pediu um paralelo. Você vai ver aí que o templo ele tinha esse local de presença de Deus, local de adoração, especialmente depois que o templo foi construído ali por Salomão. Ele passa a ser um local de peregrinação, porque o pessoal estava todo mundo afastado de Jerusalém, mas pelo menos uma vez por ano o pessoal se dirigia até o templo, né? O pessoal vinha até o templo. Quando não tinha o templo físico mesmo, o pessoal vinha a Siló. Você vai ver isso com Eucana, né? Vindo, se dirigindo à cidade santa ali, ao monte ali, né? Buscando ali um encontro, uma presença de Deus num local. Isso é tão vívido porque na mente do judeu, do samaritano, que você tem aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, assim, onde é que a gente deve adorar? Ou seja, era uma preocupação do povo o local de adorar. E aí talvez eu seja emblemático em dizer o seguinte, até então o povo ia ao encontro de Deus. No Novo Testamento talvez o grande diferencial é um Deus que vai ao encontro do seu povo. Agora não é mais o povo que se desloca para ir até um templo onde Deus os espera, mas esse Deus santo que se dirigiu ao povo. E aí entra naquele aspecto do que Paulo diz que o que Deus fez, pôs em nós um tesouro em vasos de barro, né? Pôs o seu próprio Espírito no nosso coração, de modo que a presença desse Deus Santo indo de encontro ao indivíduo e nele habitando, nós temos agora algumas transformações, que são transformações que ocorrem de dentro para fora, através de uma vida interior dominada pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que o Espírito habita em nós e nós nos deixemos ser moldados por esse Espírito, não só o nosso interior é transformado, mas as nossas relações exteriores também, porque agora passamos a ser templo do Deus vivo. Aí é onde nós entramos, que nós somos morada, nós somos casa. E aí eu quero fazer essa aplicação pastoral, se me permitirem. A morte e a ressurreição de Cristo trouxe implicações extraordinárias. A vinda do Espírito Santo, que até então habitava em alguns homens, cumpre-se com a ressurreição de Cristo em Pentecoste, aquilo proferido por Joel. Inclusive Pedro faz essa colocação, dizendo que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então o Espírito Santo de Deus passou a habitar no homem comum, que abriu o coração, pôs a sua esperança em Cristo e pôs a fé nele. Então isso é muito emblemático, isso é muito lindo. Interessante, Adonias, quero só costurar, né, uma fala que você bem colocou, é que Deus, durante toda a história da humanidade, ele sempre direcionou-se ao homem, ele sempre esteve em direção ao homem. No Antigo Testamento, a grande diferença era que ele se reservou em um espaço físico, mas o propósito inicial de Deus era mesmo ali continuar se direcionando ao homem, mas o povo que Deus escolheu não estava cumprindo o papel. No Novo Testamento, Deus continua com esta caminhada e diz: espaço geográfico não, eu estarei aonde houver uma alma sedenta. E aí faço o paralelo o que Mateus 8 diz: e descendo ele, veio ao seu encontro um leproso e o adorou, dizendo: mestre, se quiseres pode tornar-me limpo. Mateus 8:1, para mim, nessa conjuntura, talvez traduza isso, porque Cristo, ele veio em nossa direção, e descendo ele, Jesus estava no monte, estava lá tudo muito bonitinho, e quando ele desce, a contrapartida, veio o leproso e o adorou, dizendo. Então Deus está caminhando em sua direção através da morte de Jesus. Eu vou fazer uma aplicação pastoral agora, eu Adonias. Deus está caminhando em sua direção através da morte de Jesus, mas você precisa dar o passo e vir. Quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E só fazendo um adendo rapidinho, Josi, que, por exemplo, nós temos adotado muito essa postura, e especialmente com essa pandemia,
ficou muito claro e evidente que o templo ele passou a ter um papel mais secundário ainda, né? E nós até por algumas vezes chegamos a dizer o seguinte: Deus é um Deus que habita em nós, nós somos igreja, nós somos indivíduo, né? A igreja somos nós, mas há um aspecto também comunitário, e é importante que a gente diga isso, para a gente não se tornar apenas individualista, dizer, não, Deus habita em mim, eu sou igreja e pronto, mas Deus é um Deus comunitário, né? Então Deus está na comunidade. Então tal que essa carta, quando Paulo fala de igreja, na carta aos Efésios, ele não está pensando no indivíduo, ele está pensando na comunidade. E é disso que exatamente o texto inicial, que é base para nosso estudo, diz assim, edificado sobre um fundamento, sendo ele mesmo Cristo. Ele diz assim: todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário, né, dedicado ao Senhor. Aqui ele não está pensando no indivíduo, ele está pensando no edifício comunidade. A comunidade bem ajustado é templo da morada de Deus. Então Deus é um Deus que habita no indivíduo, mas habita e opera em comunidade. Isso é muito interessante, porque para a gente não ser reducionista com o abandono do templo, ou a ideia dos desigrejados. Não, o indivíduo, a gente até falou alguma coisa assim, a sua vida cristã, ela precisa ter um aspecto público para ela ser fiel, e precisa de um aspecto privado para ela ser genuína. Então a adoração passa por doutrina e devoção pública e privada, né? O indivíduo sozinho no seu quarto, buscando a Deus, em devoção a Deus, sem máscara, sem vestimentas, ali se apresentando puramente diante de Deus. Mas quando diz sem máscara eu me preocupo. Ele está falando sem máscara, não, mas sem máscara, viu? Mas no indivíduo sozinho pode. Em comunidade é que ele tem que usar máscara, mas essa máscara é só para proteção anti coronavírus. Não pode estar vestido de máscaras, né, com esse sentido mais amplo, né, da coisa. Mas é isso. Eu esqueci de cantar. Não, vou cantar. Eu vou cantar a palavra antiga, sabe por quê? Corta o microfone dele, gente. Eu vou declamar para não correr o risco. Declamar. Palavra antiga tem uma canção que ele chama Casa. Ele diz assim: tu conhece a palavra antiga, não é? Sim, com certeza. Deus preferiu esta carne. Não, declama. Deus preferiu. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas assim mora dentro de mim. Então assim, a ideia central da coisa é um Deus que não está lá fora, mas preferiu essa carne que ao invés dos templos que eu posso construir com as minhas mãos. Palavra antiga, tem gente que diz que não é gospel, mas é uma distinção. Achei interessante, quando os meninos falavam, eu lembrei do propósito maior da criação de Deus. Deus gastou 6 dias criando todas as coisas que existem, e o homem, até os nossos dias, muitas pessoas sofrem de problemas psicológicos, depressão, porque não entendem por que nasceram. Nós que somos professores, nós convivemos com muitos jovens são perdidos, cheios de questionamento, porque eles não sabem, professor, para que eu nasci? Por que eu existo? Eu devia nunca ter nascido. Então, o propósito maior de Deus, desde o princípio, foi a salvação do homem. Que o homem estivesse glorificando a Deus, que o homem estivesse reconhecendo o senhorio do Senhor. Em meio a essa pandemia, lembrei-me uma vez conversando com um senhor milionário, que ele se declarava ateu. Eu não sei agora nessa pandemia como é que ele está, né? Mas na época, ele começou a me fazer algumas perguntas. A senhora é crente? Eu falei, sou. Mas para quê? Por quê? Fez algumas perguntas, né? Então dentro dele, ele tinha tanto dinheiro, saúde, tinha tudo que precisava. Não havia necessidade de Deus, né? Então, quando nós olhamos a pandemia, eu creio que foi uma maneira que Deus achou de chamar a atenção de todos. Porque não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quão grande a sua casa seja, não importa quanto poder haja nas suas mãos, não importa quantos aviões você tenha para se deslocar de um lugar para outro, o tamanho da sua conta bancária, mas o Senhor, Ele está acima de tudo. E quando o Senhor, Ele quer interferir, não há nada que o homem possa fazer para impedir. C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, né? Como diz o David, né? A pronúncia correta, Lewis. Ele, em Anatomia de um Andor e Cristianismo Puro e Simples, ele cita que
A dor, a intempéries, o terremoto, a adversidade é o megafone de Deus. Deus muitas vezes chama nossas atenções de alguma forma e às vezes a gente não escuta. E diante dessa situação, ele usa uma espécie de megafone, quando ele brada mais forte para corrigir o nosso rumo e chamar a nossa atenção. Quando eu li isso do C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, só me veio na cabeça, eu já citei isso diversas vezes, Atos 16. Na minha cabeça, eu olho para aquele servidor público romano, que é o centurião lá, que está protegendo Paulo e Silas dentro da prisão. Eu imagino ele fazer a ronda dele, ver tudo tranquilo. Ele disse, sabe de uma coisa? Hoje está de boa. Eu vou botar meus pezinhos bem aqui em cima da mesa e vou dormir. Imediatamente, quando surge o terremoto, a ação daquele homem é uma ação suicida. Ele não tem mais esperança. Um homem que estava dormindo tranquilo, que não pensou em eternidade, não pensou em morte, não pensou em nada, eles vão me matar. Aí quando ele encara um outro terremoto espiritual, que é uma incoerência, os presos estarem ali, ele diz, não tenho resposta no mundo natural para isso. O que é que eu devo fazer para me ser salvo? Ou seja, o terremoto, às vezes a tragédia, abre os nossos olhos para a eternidade. Isso é muito importante. Eu acredito que você que está em casa, né, ou que conhece pessoas que também têm esse posicionamento, ou que tinham esse posicionamento, é hora de nós falarmos. Quando nós encontramos pessoas que defendem, não é, a ideologia de gênero, nós encontramos pessoas que não temem, não. Nem que elas não tenham conhecimento total de causa, mas eles defendem aquilo com unhas e dentes. E muitas vezes nós estamos na defensiva, nós ainda somos muito passivos. E a hora é agora para nós pregarmos a tempo e fora de tempo, falando que Jesus Cristo tem o controle de tudo. E não adianta ter esse conhecimento se nós não estivermos agindo e repassando esse conhecimento. Muito bem, muito bem. Então, muito bem colocado o paralelo aí, né, entre o templo do Antigo Testamento e nós como templo do Espírito. E aí, nós agora temos que voltar lá a Efésios 2:20. Efésios 2:20. Para nós caminharmos aqui para o centro mesmo da nossa lição. Da questão, o cerne da lição aqui. Vamos lá. O texto bíblico lá em Efésios 2:20, ele nos fala que nós somos edificados, nós como igreja somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né? Sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é o significado de apóstolo nesse versículo? E polêmica. E também quais são esses fundamentos, né? Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aí nós temos que então falar para o nosso amigo que nos escuta o que é esse apóstolo que a Bíblia fala, quem é, se são os apóstolos também que existem hoje, né? Ou eu sou do time do Augusto Nicodemos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Qual é o fundamento que esse texto está se referindo? Aí agora vamos começar ali para aquele lado, né, Josi? Vamos começar para aquele lado ali. Pode ser. Vamos lá. Eu sou polêmico. Para mim, apóstolo bom é apóstolo morto. E para mim, Adonias bom é Adonias... Vai fazer tua barba, Adonias sem barba. Sou polêmico, porque, irmãos, a ideia aqui, claro que a gente fala num nível brincando, né? Mas assim, não dá para colocar. A primeira coisa que eu quero falar é que não dá para colocar o nível dos apóstolos atuais no mesmo nível de um apóstolo do Novo Testamento. Isso é indiscutível. Que conviveram com Jesus, que viram os milagres. Isso é indiscutível. Eles não têm a mesma autoridade. Eles não podem lançar fundamentos, até porque o cânon está fechado, né? Então, assim, não cabe. Primeira coisa também, a nossa igreja não trabalha com isso. Você vê algum assembleiano falando isso, ele está indo contra a convenção dele. Primeira coisa é essa, não é uma prática nossa. A história, 100 anos de história. O próprio pastor Gilberto, poderíamos citar vários outros pastores, o próprio comunicador, pastor Douglas, e outros pastores assembleianos, são unânimes, eu digo Assembleia do Brasil, são unânimes em dizer que não. Agora, se você é apóstolo, eu tenho amigos apóstolos, né? É só um nome, é só um título, é só uma nomenclatura. José está passando pano aqui. Temos já um passador de pano aqui. A essência não está lá. Mas é só um nome, eu tenho amigos, apóstolos mesmo, e apóstolas, eu tenho até
Foi esse o sentido que eu utilizei quando, acho que na primeira roda eu falei, né, que para mim não existe mais apóstolo nos nossos dias, né? Apóstolo já existiu, mas nesse sentido. Isso. Nesse sentido. No sentido, né? Eu não que tenho Jesus amigo Cristo- apóstolo. Histórico. Eu tenho até apostolaço. Ei, não tá bom teu microfone. Ei, teu microfone tá dizendo aí que não tá bom. Não, oi, voltou. Eu Não, não voltou. gosto desse microfone. Eu gosto de microfone com fio. Produção, eu quero microfone Olha, com tudo fio. tu falou aí passando pano, graças a Deus. Não, mas eu vou Deu- repassar o pano de novo. Então, eu tenho amigos que são intitulados apóstolos e apóstolas. Eu não São tenho amigo pessoas- apóstolo, então para mim apóstolo bom são- é apóstolo São morto. pessoas que têm contribuído, só que não é o mesmo peso e significado do mistério apostólico aqui. Eu estou dizendo que eu tenho amigos apóstolos, não estou dizendo que eles têm um ministério apostólico. Exatamente. Eles têm um nome de apóstolo. Como eu tenho outros colegas que têm o nome de bispo, de bispas, de pastores, de pastoras. Tem até gente com título de profeta. Para exemplificar, eu lembrei de um amigo, uma certa feita, E que ele esses falou, amigos, Adonis. só para registrar, esses amigos não são dentro da Assembleia de Deus, não, porque a Não, Assembleia de não Deus são não dentro crê. da Não Assembleia defende o crê nisso. apostolado. Então, ele falou que contava muita coisa que os pastores pregavam, que missionários pregavam. E ele disse que uma certa feita, ele conversando com uma pessoa simples, a pessoa disse, rapaz, e o que foi que tu já viveu? Aí ele disse que pronto, aí aquilo gerou uma guerra interior. Porque os discípulos, eles falaram do que eles viram, do que eles presenciavam. Eram apóstolos que falavam, foram testemunhas ocular. Paulo foi ali, bem no pós ali, ele estava muito perto. Ele estava conversando com quem viveu com Jesus, né? E nos nossos dias, nós não temos esse mesmo privilégio. E aí esse irmão, ele decidiu ir para o campo. Ele disse, agora eu vou viver, para que a partir de então eu possa contar as minhas próprias experiências. Então tudo que nós contamos hoje é fazendo referência ao que os apóstolos viveram, ao que Jesus pregou, e aí dentro da nossa vivência nós vamos falar aquilo que nós vivenciamos nos nossos dias, mas não com o mesmo peso do passado. E aí, José, Não, você faz uma construção da própria questão do que o Kemuel bem colocou, o Adonia já começou, e Pedro, Jesus. Pedro é um apóstolo, Jesus é a pedra de esquina, e quando Pedro faz a afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha, opa, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa declaração. Essa declaração. Aí entra aqui. Eu nem entro muito na. Tem gente que gosta de ficar naquela defesa lá de Meta pedra os picos, pequena, né? pedra pequena, pedra grande. Eu sou muito Miles Monroe nesse aspecto. Sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja. A gente mata toda a história aí, essa declaração, Monroe. porque senão a gente vai dar ó. embasamento Pedrinha, a muito pedrona, questionamento. Aí entra a situação Rapaz, aqui, ó. essa terceira pergunta aí, só a raiz de toda polêmica do corre aqui vem no 3, né? Pois é, nós não estamos fundamentados em Pedro, Paulo, João. Nós estamos fundamentados no que eles viram, testemunharam, no que o Espírito Santo os auxiliou para construir. Só para vocês terem ideia. Não é Pedro, não é ele em sua dificuldade humana, em seus pecados, não é ele que se descontrolou, tirou uma espada e cortou a orelha de um, não é ele que ficou acovardado numa discussão com o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, rapaz, seja crente. Estou só parafraseando, tá? Assume que você faça. Não é esse Pedro, mas é a afirmação que ele profere e o próprio Cristo ainda diz, pelo Espírito. Isso aí não é carne, isso aí é meu pai que está colocando dentro de ti. Isso aí não vem de ti, não. Não tem nem perigo de ter saído da tua Então cabeça. isso é o fundamento dos apóstolos, aleluia. Esse Não, é o e assim, fundamento. só para pontuar aqui, eu fui bem enfático que apóstolo bom é apóstolo morto, mas assim, eu falo nesse tom de brincadeira, o José sabe, Porque a gente ele tem a quer liberdade. ser discípulo do Augusto de Codem. Mas o que acontece? Efésios 4:11 fala que apóstolos é um dom. Sim, Ou seja, em tese era um dom que permitia, tendo em vista que nós somos continuistas. Sim. Mas assim, a primeira distinção que a gente precisa trabalhar é, primeiro, a Assembleia de Deus não trabalha com essa nomenclatura. Aí você já É um aproveita ponto. e responde a pergunta da irmã Jaqueline, né? Quais Sim, são aí- as características isso. A gente vai- que caracterizam um apóstolo? A então, gente vai pontuar bem biblicamente aqui. falando? A ideia aqui é que Paulo fala assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É fato que Efésio trabalha com a ideia de dons nesta área, né? E eu penso que esses dons não eram dons para serem externados como títulos, porque uma coisa é dom, uma outra coisa é título.
Você está entendendo? Muito bem, muito bem. Tem muito pastor, por exemplo, o nome pastor que não é pastor. Exatamente, mas eu penso no ponto principal também. A questão é a seguinte: por exemplo, quando você vai lá na lista de dons, você tem o dom de repartir, por exemplo, que é um dom de serviço, né? Ninguém chama de assim, olha aí, o irmão repartidor. Ou vamos ouvir agora o repartidor, né? É um dom também. Então, sim, o problema maior é que o pessoal pega esses nomes e usa como título. Dom é uma coisa. Colocar como algo que ainda está presente nos nossos dias. Exatamente. Né? Quer traduzir isso como uma titulação para se projetar diante da comunidade. Mas deixa eu só abrir um ponto, Adonias, ó. É porque as pessoas vão muito para o significado no original. No significado original, o termo grego, apóstolo, ele significa do grego aqui, enviado ou mensageiro. Então as pessoas pegam, não, fulano é enviado, é apóstolo. É um mensageiro, é apóstolo. Só que essa palavra está baseada, o apostolado aqui está baseado na missão do próprio Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. E aí ele pega essa missão dele, envia os seus apóstolos, mas estava diretamente ligado. E eu penso que talvez a melhor definição para esse termo apostólico aqui, em Efésios 4:11, seria o nosso missionário. Aquele que vai desbravar, entendeu? Um enviado, um mensageiro enviado. Que tem as suas experiências. E não alguém que está chefiando uma igreja aqui dentro de uma comunidade, arrogando para si uma titulação como essa. Então, primeiro ponto aqui, eu só vou tentar encerrar aqui para vocês fazerem as colocações de vocês. Então eu até coloquei assim, eu pessoalmente, em consonância com o que a Assembleia de Deus crê e professa, pensa que o apóstolo tem uma conotação diferente do que tinham o colegiado apostólico do Antigo Testamento, que é aqueles que lançavam bases e fundamentos. O termo grego empregado, como a Júlia já colocou, traduz mais a ideia de enviado, que pode ser substituído pelo missionário que nós utilizamos hoje, né? Quando nós olhamos no Evangelho a terminologia apostólica, ou os 12, ele está fazendo referência àquele colegiado apostólico mesmo ali, né, que foram aquelas pessoas que viram Jesus, andaram com Jesus e foram comissionados por eles. Você vai ver, Lucas é mais enfático nisso, que ele diz assim, olha, Jesus tinha os seus discípulos e ele pegou 12 e este chamou de apóstolos. O próprio apóstolo Paulo foi comissionado e ele defende esse apostolado porque ele recebeu do próprio Senhor. Ele até diz que foi um nascido fora de tempo. No encontro de Jesus no caminho de Damasco, ele tem esse encontro com o Senhor e é comissionado por ele, dizendo assim, ó, dura coisa para ti recalchutrar contra os aguilhões, né? Ou seja, ele está dizendo assim, ó, não lute comigo. Você vai passar da instância de perseguidor para perseguido. Você é um enviado meu para os gentios. Por isso que ele se intitulava o apóstolo dos gentios. Enquanto que os 12 foram preparados para a comunidade lá de Israel, né? E o apóstolo Paulo recebeu essa missão de Cristo para ir aos gentios, até porque ele tinha a estrutura para isso, né? Desde de conhecimento até mesmo a cidadania e por aí vai. Então, os 12 foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Aí eu já disse, Paulo foi um nascido fora de tempo, e estes receberam o ministério da palavra, foram comissionados, designados como mensageiros. Só que eles eram mensageiros. O fundamento é o próprio Cristo. Quando Paulo pega e diz aí, e fica no fundamento, né, o termo usado por apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz assim, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Que fundamento era esse? Eram os próprios apóstolos? Não, a mensagem que eles proferiam. Então a mensagem altamente cristocêntrica, porque não eram de alguém que ouviu falar, foi alguém que testemunhou a caminhada com Cristo Jesus. Então o fundamento dos apóstolos era a mensagem que eles colocavam. E é importante destacar que é quase impossível, né, separar uma pessoa do seu ofício. No entanto, o fundamento não são os apóstolos, mas sim a doutrina ensinadas por eles, a própria Bíblia. Aí eu encerro dizendo, a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Morre aqui, o cânon está fechado, tudo que nós precisamos acerca das Escrituras fechou, de modo que os apóstolos que se intitulam hoje não têm autoridade apostólica para mexer no cânon. São títulos arrogados para si, quando que deveria ser um dom, né? Seja, gente, só um pontinho, José. A Bíblia, né? Para mudar a Bíblia, só um pontinho. Você que está em casa nos assistindo, pode estar se questionando. E agora, as igrejas que têm apóstolos, elas estão erradas? Vírgula. Elas não estão erradas se esse título estiver apenas demonstrando a missão de ser um enviado, um pregador, aquele que lá no grego,
ele está sendo como um mensageiro, um representante. Porque o apóstolo, ele não é só um enviado, ele é mais que um enviado. É aquele que está ali dizendo, olha, eu sou a própria representação, eu sou uma pessoa que Deus escolheu para estar aqui, o representando para pregar a palavra. Se for nesse sentido, não está errado. A Assembleia de Deus não defende isso, porque a Assembleia de Deus leva ao pé que os apóstolos foram aqueles que contribuíram com o cânon. Mas a igreja que defende um pastor como apóstolo, porque é aquele que prega, é aquele que é enviado, é aquele que sai por aí pelo mundo pregando, fazendo a mensagem, não há erro nenhum nisso. Só não pode tocar no cano e dar sua própria contribuição. Infelizmente, essa prática apostólica não é uma construção da igreja de muito tempo. Isso é mais um modismo americano que veio para nós. Pronto, infelizmente. E assim, aqui a gente não vai conseguir esgotar, né, José? A gente não vai conseguir esgotar aqui, mas eu sugiro até que os irmãos procurem a história do apostolado no Brasil. Você vai ver que foi um indivíduo que veio com as novas visões aí, umas novas interpretações, e foi o primeiro apóstolo e saiu botando apóstolo aí tudo quanto é jeito. Vocês entram numa situação que, historicamente falando, e aqui a irmã até pergunta o significado de bispo, por exemplo, poderia ser até um debate de uma futura roda, né? E falar sobre as nomenclaturas da estrutura, até mesmo Bíblia, o presbítero, o diácono, por aí vai. Mas, na história em si, o apóstolo ele finalizou lá. Alguns eram considerados até apóstolos também, o próprio Barnabé, na cultura popular, mas isso aí teve uma lacuna aí de dezenas de centenas de anos, e aí você tem aqui no século XX uma crise de identidade ministerial, quando que há uns anos atrás você chegava e disse, quem é você? Eu sou o pastor fulano da Assembleia de Deus. A pessoa lhe vendia, lhe confiava tudo, a chave da casa. Não, é um pastor, é um santo homem de Deus. Hoje, quando chega num lugar, o cara evita dizer que é pastor. Por quê? Porque tem muito pilantra por aí com este nome. Então, para tentar dar um peso, uma diferença, não, o pastor não está mais dando conta. Bora ver se bispo melhora, vamos ver se apóstolo melhora. É só nomenclatura, e nomenclatura, desculpa a expressão, não vale de nada, porque a pessoa coloca a nomenclatura na frente do nome, quando na realidade ela não é. Então ela tenta validar o que ela não é na nomenclatura e não consegue. Certo, eu queria dar aqui um exemplo para responder a irmã Jaqueline, né? Que perguntou aí sobre as características. É muito importante nós pensarmos em um exemplo que eu vi o pastor presbiteriano Spru falando. Há mais de 40 anos atrás, teve um grande terremoto em Los Angeles. E o pastor Spru, que é um pastor da presbiteriana, ele falando que, visitando a igreja de um amigo, ele viu o amigo dizer que, após esse terremoto em Los Angeles, o seu grande templo parecia intocável. Havia aparentemente sido bem construído e não aparentava ter tido nenhuma ruptura. Mas essa igreja recebeu uma inspeção. E na inspeção foi detectado que a base da igreja havia sido abalada com o terremoto. E aí eles tiveram que desocupar e construir um templo muito melhor planejado, porque lá em Los Angeles tem costumeiramente terremotos, não é? E aí, trazendo isso para a nossa vida, para as características, né, do homem de Deus, da mulher de Deus, nós temos que levar isso muito a sério. Porque o que os meninos falaram? Por uma crise ministerial, por uma crise de nomenclatura, começa-se a criar novos nomes, quanto é a estrutura que deve ser muito bem pensada. Porque, aparentemente, você olha o templo, você olha uma pessoa e diz, fulano ali rapaz, é muito usado, tem uma palavra boa, é isso, é aquilo, mas a estrutura, pode estar abalada, pode estar rachada, pode ter uma danificação. E aí, esses dias, conversando com duas pessoas não evangélicas, um rapaz começa a me fazer várias perguntas, que tinha vontade, aí a moça disse assim, rapaz, mas deixa eu te falar uma coisa, analisa bem direito qual é a igreja que tu vai. Porque, olha, igreja fulano e tal, já ouvi falar tão mal dos pastores de lá. Até agora eu já sondei muito, eu ainda não ouvi falar mal do pastor Mota. Se eu fosse ser crente, eu iria para a igreja dele. Não é porque eu estou na sua frente não, Josi. Glória a Deus. Mas se eu fosse ser crente, eu teria coragem de ir para a igreja do pastor Mota. Mas ir para a igreja de fulano e tal, cicrano e beltrano, eu não iria nunca. Eu prefiro estar onde eu estou.
Então, quer dizer, o que a lição nos chama a atenção? Para responder para a irmã Jaqueline, com as características de um homem de Deus, que a gente não vai ficar defendendo essa questão do título apóstolo, não é? Mas com as características de um homem de Deus, que tem uma estrutura, que mesmo que venha uma inspeção, essa estrutura ela seja aprovada. Amém. E ela não esteja abalada, porque nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus com uma vida autêntica, com um caráter ilibado, com uma estrutura que não venha se abalar diante de uma eu inspeção. Glorifico a Deus, aleluia. Tem que botar a quinta cadeira aqui, viu? Eu agora, só para complementar então a nossa pergunta, a pergunta 3. A pergunta 4 ela é bem parecida, mas ela se refere aos profetas, né? E o texto diz que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? E aí, a minha pergunta é se essa expressão profetas também se refere, ou também se refere a quem tem o dom de profecia, né? E aí a gente tem que... Eu gosto de trazer essas perguntas que nem tão questão de polêmica. Os meninos já conhecem meu posicionamento. Não é nem tão essa questão de polêmica, mas é que a gente tem que trazer dúvidas, né? dia a dia, que eu acho que pessoas simples elas não confundem. têm esse conhecimento e acabam entendendo que é o irmão que tem um dom de profecia, né? Ele está acima É esse dos que é o outros, profeta, Então, tem a ver? Não, não tem a ver. Já falei logo. Não. Profeta bom é profeta morto, não, né? Então, irmãos, não. Nesse sentido da pergunta, não tem a ver. Eu acredito, os irmãos sabem, eu acredito em profecia. Eu acredito que nos nossos dias, Deus ainda usa pessoas com o dom de profecia. Eu sou uma defensora disso, né? Sei que muitos crentes na atualidade não acreditam mais. Mas eu acredito, né? Nós acreditamos sim que Deus ainda fala através do seu povo, né? Mas não é essa característica aqui que está falando, não é esse profeta que a Bíblia está falando, não é essa pessoa que traz a profecia, não é? Mas a palavra grega profeta, ela significa proclamador e intérprete da revelação divina, não é? Então esse termo está se referindo aos profetas da igreja de hoje? Não, nem do Velho Testamento que tinha essa função, né? Lá no Velho Testamento o profeta era assim, o homem de Deus que ia, quando um profeta ia na casa de alguém, por exemplo, Jessé, quando recebeu ali Samuel, já ficou logo, eita, lá vem Samuel, meu amigo. Quando o profeta vinha, ele tinha uma função. Ou ele vinha para exortar, ou ele vinha para declarar algo que Deus tinha, que no caso ali era para ungir Davi a rei. Quando Davi recebe, aí Davi já fica triste quando ele recebeu o profeta. Lá vem o homem de Deus, eita meu Deus, profeta Natan. Davi, eu quero te contar uma história. E aí quando Davi estava pecando com Batseba, os irmãos já conhecem a história. E aí o profeta Natan dá ali aquela velha cortada, não é? Em Davi. Mas nós fomos chamados, irmãos, para buscar a Deus, o conhecimento, a autoridade e sabedoria, não é? Então nós temos que ter bastante cuidado para não estarmos confundindo as coisas. Então, no Velho Testamento, o profeta era essa função de entregar, mas nos nossos dias, não. E aí, Josi, você bem pontua, eu quero fazer uma aplicação profética agora. Eu quero dizer uma coisa, o povo está cansado da gente. E tu viu, meu amigo, a audiência está nas alturas aqui com a Josilene, a gente tem que fazer uma roda de mulheres aqui. Não é elas por elas aqui, lá, foi... Viu? Bombou que a roda aqui, ó. A audiência aqui tá nas alturas. O povo cansou da gente, viu? Fazia bem umas 4 rodas que a gente chegava nessa audiência, né? Coisa boa, coisa boa. As tranças. Foi as tranças. Foi as tranças gente, também. Eu quero agradecer minha Vamos sogra, fazer viu? Vamos vir de trança no próximo. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, a minha sogra faz aqui uma trancinha, dá ajeitar essa mulher, é uma benção na minha vida, viu? Muito obrigado, Maria. Só falta, os obreiros não podem vir de cavanhaque não, viu? Eu fiz minha barba hoje, ainda ó, tirei. Eu vou vir de trança. Tem gente que... Fazer o cavanhaque para ver se aumentar a audiência, não dá não. Olha, muito bem. Queridos, vou fazer uma aplicação profética agora aqui, tá? Existem 3 pontos. Existe o profetismo no Antigo Testamento, o profetismo no Novo Testamento, né? O ministério profético.
no Antigo Testamento, o ministério profético no Novo Testamento. E no Novo Testamento existe a profecia e existe o ministério profético, né? São 3 pontos. Então, o do Antigo Testamento, Josi citou um exemplo célebre, e fora isso, o profeta também era chamado de vidente, mas não no intuito da palavra de adivinho, não, mas porque Deus chegava para ele e dizia, olha, isso, e ele, como porta-voz de Deus, olha, eis que te diz o Senhor teu Deus, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. O ministério profético assim diz o Senhor, né? Isso, eis que te digo, assim, né? diz o Senhor. Já no Novo Testamento existe a profecia, sim. Deus continua chegando e diz, olha, Deus manda eu te dizer que quando isso, ele vai fazer isso na tua vida. Crê, crente. E muitas vezes isso é acompanhado por línguas estranhas, que aí as línguas estranhas, ela tem função da evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Ela tem como função línguas estranhas a edificação interior, e ela tem, aí nessa edificação da adoração, e ela tem como função a manifestação profética. Então, línguas estranhas como evidência inicial do batismo do Espírito Santo, línguas estranhas como adoração inteiramente, e línguas estranhas como manifestação profética. E na maioria das vezes, a profecia neotestamentária, nós estamos falando de uma cosmovisão pentecostal, né? De uma visão bíblica pentecostal. Então, na maioria das vezes, a manifestação profética do Novo Testamento, ela vem acompanhada com línguas estranhas, mas nem sempre vem. Mas na maioria das vezes vem, Deus toma aquela pessoa e concede ele línguas estranhas, e a pessoa diz, olha, o Senhor manda eu te dizer que é assim. Mas também pode não vir acompanhada com línguas estranhas, como aconteceu com o nosso, foi Paulo, foi Pedro, disse, tu vai ser amarrado assim, assim. Foi Paulo. Chega para ele aí, assim vai ser contigo. Vai ser desse jeito. O que era isso? Era uma profecia. Já o ministério profético, pode um crente ter um ministério profético sem nunca ter profetizado algo que vai acontecer. Que o que é pegar o texto bíblico e pregar ele. O próprio autor da lição, no livro dele, ele disse que esse profeta no Novo Testamento é alguém que é dotado de uma forma sobrenatural de Deus para a interpretação bíblica, para a aplicação da verdade do texto. E aí quando você olha crentes, olha, eu tenho um pastor Elias Torralbo de São Paulo. É esse o sentido, então. Esse é o sentido. Do texto bíblico. E do fundamento que você coloca, irmão Camuel. Eu tenho um amigo, um conhecido, o pastor Elias Torralbo. Ele é um profeta. Ele tem um ministério profético. Elias Torralbo? Elias Torralbo. De onde é ele? São Paulo. Ele que te ligou. Conheceu? Te ligou. Conheci. Amigo do Carlos Alberto. Abordei ele na rodovia no Rio de Janeiro. Rapaz... porque o Camuel, sabe, ele é policial rodoviário federal, e ele estava lá em ação. Eu o conheci, ele é amigo do Carlos Alberto, pastor Carlos Alberto. Bem altão, bem grandão. É assim, meio forte. Pastor Elias Torralbo é um profeta na nossa geração. Ele tem um ministério profético. Ele expõe o texto sagrado, não é de leitura de enciclopédia, não é de leitura de comentário bíblico, ele se embasa nisso. Mas no momento em que o Espírito Santo, com poder, está navegando no texto, ele expõe, ele explica, mas no meio do texto existem aplicações que somente um profeta, na unção de Deus, teria condição de aplicar. Então não é uma nova revelação, não é de nada que vai mudar, não. Tudo em harmonia com o texto bíblico. Esse é o significado, dos fundamentos. E até tanto que esse fundamento não são os apóstolos do Antigo Testamento, porque a sequência é dos apóstolos e profetas. Então, até John Stott, em seu livro, ele vai dizer que esses profetas são os profetas neotestamentários. Não são do Antigo Testamento, porque os do Antigo Testamento estavam embaçados, não sabiam da plenitude total da revelação. Eles eram sombras. Então são os apóstolos e a sequência, profetas. São profetas do Novo Testamento. Se fosse o contrário, seria fundamento dos profetas e apóstolos. Então esses profetas são neotestamentários, homens que, como o próprio apóstolo Paulo faz na epístola aos Efésios no capítulo 1, que mistérios estavam ocultos e que em Deus, ele lendo o Antigo Testamento, ele teve aí uma iluminação de Deus e ele fez uma aplicação sem ser heresia e sem ferir o princípio bíblico. Eu encerro aqui, que já disseram que está acabando, né? Já. O seguinte, eu faço 2 distinções importantes. Primeiro, não se trata dos profetas do Antigo Testamento, como vocês muito bem já colocaram, mas dos profetas do Novo, especialmente o da igreja. E ainda eu sou mais enfático em dizer
igreja local. Eu tenho uma visão muito particular sobre eclesiologia, que eu digo, na comunidade, Deus colocou tudo que é necessário para a edificação dela. Eu sou muito, muito radical nesse aspecto. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte: quando Paulo cita o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está dizendo que esse fundamento já está posto. E que o profeta que deve ser observado, as suas colocações, como José mencionou, são aqueles que têm como fundamento esta palavra. Porque nós estamos também cercados, nós já sabemos que não é do Antigo Testamento, mas também não é dos pilantras que nós temos hoje nos dias odiernos, para citar o Zé Carvalho aqui, fazendo referência ao domingo passado. Nos dias atuais nós temos, infelizmente, profetas que muitas vezes destoam daquilo que a Escritura diz, porque a profecia de hoje, e eu creio no ministério profético, ela não serve para guiar a igreja. Ela não serve para guiar a igreja. Muito provavelmente ela serve talvez para edificar, consolar o indivíduo. Uma profecia muito direcionada para a vida do indivíduo, não para dizer os rumos da igreja do que adotar, de como seguir, porque o cano está fechado. Nosso manual de fé e prática é a Escritura, e a profecia que deve ser considerada, ou o profeta que deve ser considerado, é aquele que está de acordo com as Escrituras. Por isso que você vai entender no Novo Testamento, e às vezes as pessoas até se assustam, mas a profecia pode e deve ser julgada, porque ela é julgada como? À luz da Escritura e à luz da fonte também, né? Quem é que está jorrando isso aí? Que vida está saindo, né? Porque a gente tem que estar muito atento a esse aspecto. Algumas pessoas até perguntam, né? E como é que eu vou saber? Quando ela se cumpre, né? Ou então quando uma profecia ela vai totalmente, por exemplo, um cara é casado e alguém vem dizer uma profecia para ele arrumar outra mulher, totalmente contra a Bíblia, isso não vem de Deus. Né? Eu me lembro está totalmente contra. Então, assim, o pastor Elenay Cabral cita que ele foi pregar numa igreja, né? E quando ele chega na igreja, ele começou, eu com os irmãos com o barco do Senhor, e quando ele iniciou, aí alguém levanta lá no fundo, e aí o obreiro pula aqui mesmo com o microfone, o profeta falou, aí ele leva o microfone, aí bota lá na boca, aí ele, convidado, se espantou com aquilo, mas terminou, continuou. Aí a arrumação aconteceu de novo, levanta outra, aí o profeta falou, aí ele volta e, meu Deus, é estranho. Isso aconteceu, aí ele parou e disse, olha, é o seguinte, agora os profetas tudinho vão calar a boca e eu vou pregar. Ou eu falo, ou os profetas falam. E aí, certíssimo. E aí os profetas se calaram. Tem que ter essa sabedoria da administração. O culto, ele tem essa decência e ordem. O ministério profético, ele é natural, mas ele tem o culto, ele tem uma sequência, né? Tem espaço para todos no culto? Tem, desde que ele se apresente com decência e ordem. E assim, irmãos, vamos ser bem honestos. Talvez eu seja muito, eu não vou dizer cético, eu creio em profecia, eu sou continuista, eu sou pentecostal, eu creio, mas eu creio que tem que ser feito com responsabilidade. E o fato hoje é que nós temos uma banalização disso. Hoje nós estamos nas redes sociais aqui, agora, nesse exato momento, nós estamos com 24 pessoas assistindo simultaneamente no Facebook. No YouTube eu não estou acompanhando, também estamos pelo YouTube. Mas o fato é que se você vai botar aí profecias online, você vai encontrar de 10 a 15 mil pessoas assistindo profetadas ali, o cara dizendo compartilha. Que vai escurecer, que vai acontecer. Meu Deus, é ridículo. Ou seja, o povo não tem sede de Deus, tem sede de fenômenos que não provém de Deus. Então, o fundamento que Paulo estava falando não é este fundamento desses profetas do Facebook, mas é o fundamento da pregação da palavra de Deus, correta, a mensagem da cruz verdadeira. Como bem você colocou, a profecia ela sempre vai ser destinada, hoje, né, neotestamentária, ao indivíduo, não à igreja como um todo. Mas o que a gente consegue observar? João Jonas, o pastor Raifran Batista da Silva, pastor em Santa Inês, ele escreveu um livro de João Jonas com o nome O Apóstolo dos Sertões. João Jonas foi um missionário húngaro que trabalhou a evangelização aqui mesmo no estado do Maranhão e até mesmo algumas cidades do estado do Piauí. E João Jonas foi um homem usado por Deus nos dons, extraordinariamente. Ele fez menção de profecias para o próprio pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos e disse para ele, disse, olha, Deus mandou ele dizer que você vai ser um grande líder nessa nação. E o pastor chegou a ser até o presidente da convenção, esse que recebeu a profecia.
Mas em nenhum momento, até então, onde eu li dos relatos do pastor João Jonas, eu vi assim ele chegando no lugar e ministrando uma profecia, dizendo como era que aquela igreja deveria trabalhar. Olha, Deus manda eu dizer que aqui precisa ser levantado 8 diáconos, 3 presbíteros, e vocês precisam abrir 5 congregações até o final de 2021. Não, na organização não, mas eu já vi Deus usando homens e mulheres, Deus dizendo, o Senhor manda eu dizer que tempos virão para essa comunidade de fé, de crescimento. É necessário um despertamento. E envia essa igreja sendo desperta para evangelização, para oração. E realmente Deus mandando crescimento. E Deus fazendo crescer. Agora, a profecia ela não pode ser o baluarte da gestão de uma igreja. Tudo na igreja precisa ser na revelação, na profecia. Não. O próprio pastor Raul Cavalcante, ele diz que a nossa vida não pode ser baseada em experiências espirituais, mas no que a Bíblia diz. No entanto, quando a Bíblia diz e eu creio no que ela diz, a experiência espiritual ela me acompanha, mas não é o guia, ela me acompanha, porque o meu guia é a palavra e a experiência está aqui me acompanhando. Glória a Deus. Vamos lá, vamos caminhar então para o final? Vamos para a última pergunta aqui, e aí a gente vai ser um pouco sintético aí para não cansar tanto aí os nossos ouvintes, e os irmãos já vão fazer suas considerações finais. Então, assim, tomando por base aqui Efésios 2:21, o que significa o crente tornar-se templo santo no Senhor? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa preposição no, que é a junção da preposição em mais o artigo o. Quando eu falo da preposição no Senhor, não é? Eu ressalto dizendo que a minha natureza pecadora, pecaminosa, não é? Que eu por natureza sou pecador, mas quando eu estou no Senhor, não é? Porque nós somos servos de Deus, nós pertencemos a Deus. Quando eu uso essa preposição de, eu estou me referindo a pertencer. Mas quando eu falo no Senhor, eu quero dizer que eu, sozinha, eu sou pecadora. Mas quando eu estou no Senhor, e esse templo aqui, ele está fazendo referência ao vocábulo naum, que é um recinto interior. Quando eu estou no Senhor, aí o meu recinto, o meu templo interior, ele é santo. Não porque eu sou santa por natureza, porque eu não sou santa por natureza, mas como eu estou no Senhor, aí eu sou santa, né? Eu quero agradecer a você que ficou nos assistindo. No próximo domingo estaremos aqui novamente. Oh, glória! Né? Quero desafiar aí alguma das meninas da nossa igreja a virem também participar conosco. E convido você, compartilhe na nossa live, né? Se inscreva no nosso canal, contribua com a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja missionária. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Estamos alcançando vidas através desse trabalho, e você é convidado a estar participando. Quero dizer que eu sou muito feliz, eu gosto sempre de falar, eu não esqueço as minhas origens. Eu era catequista, eu era católica, eu passei a minha vida, muitos anos da minha vida, não é? E há 16 anos eu me tornei evangélica, e sou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida, porque através da revelação da palavra, que é o fundamento, que nós estivemos falando aqui nessa manhã, nós assim somos transformados. Eu agradeço por tudo que Deus tem feito na minha vida e convido você a estar participando do programa Palavra de Vida todos os dias, no finalzinho da tarde, né? Com o presbítero Kennedy. E você também participar conosco da nossa live no próximo domingo. E é um prazer estar aqui com os meninos, né? Vim aqui a mulher entre os homens, mas foi muito bom estar com vocês. E eu quero também encerrar, irmãos, falando o seguinte: Cristo é a pedra principal, os apóstolos e profetas fazem parte dessa construção, são pedras, e você e eu somos pedrinhas nessa grande construção, estamos em processo. E talvez essa seja a simbologia mais próxima do seu templo do Espírito Santo. Eu faço parte dessa construção. Eu finalizo dizendo que esses dias de maio, começando de ontem, completo exatamente 6 anos que eu vim morar em Piripiri. Então sou grato a Deus pelo que o Senhor tem feito,
Sou grato a Deus pela minha família, os amigos, irmãos, e quero dizer para você que você faz parte dessa construção que a lição bem colocou. Muito obrigado, a paz do Senhor. É a 10ª roda, por isso que eu vim aqui todo de manga comprida, me sentindo muito comemorativo, tá? Então um abraço, a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu não vou me alongar também, só fechando aqui, né, o que significa esse templo santo no Senhor. Como eu lhes disse, quando o autor da lição ele escreveu a igreja edificada. Então a perspectiva de Paulo ao escrever a carta aos Efésios é olhar não para a igreja como indivíduo, mas a igreja como comunidade. A gente não pode perder essa visão, porque o que ele está dizendo bem aqui é que o templo santo do Senhor, ele usa todo o edifício bem ajustado cresce. José já enfatizou dizendo o seguinte: nós somos pedra desse edifício. E uma pedra, num edifício que tem uma pedra solta, uma pedra folgada, a tendência é que alguém vá lá e ajuste, porque senão, passado o tempo, aquele edifício pode ruir, porque o peso não está bem dividido entre todas as partes daquela construção. Ou seja, Cristo é a pedra angular, a mensagem deixada por Cristo e proferida pelos apóstolos e profetas é o fundamento, e nós estamos sob este fundamento. Fora deste fundamento não existe construção de comunidade. Nós não podemos perder, apesar de estarmos em pandemia, não podemos perder essa perspectiva de que nós somos comunidade, nós somos povo, nós somos um povo que está crescendo junto e caminhando junto. Eu sei que a vida em comunidade, por vezes, ela é difícil. Você vai ter ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas o que nós temos dito aqui é: o que nos une é maior do que aquilo que nos separa, porque o que nos une é a cruz de Cristo Jesus. Toda vez que nós olhamos para as situações ao nosso redor, a nossa tendência é querer pular fora da comunidade. E aí eu costumo comparar isso muito com a arca. A arca tinha o quê? Tinha problemas. Tinha animais que acordam de hábitos noturnos, animais de hábitos diurnos. Pensa numa confusão que era. Animais que defecam pouco e animais que defecam muito. E aí, como era para limpar tudo isso? Essa convivência ali entre uns que queriam predar um ao outro. Só que tem um diferencial: dentro da arca havia vida, fora dela morte. Então a comunidade, ela nos instrui, nos edifica, nos exorta. Então, se você tem um pensamento comunitário para ser só alegria, não, a comunidade vai te desafiar, a comunidade vai te ensinar a respeitar o limite do outro, a comunidade vai te ensinar a mudar de vida, a reconduzir os seus pensamentos, porque você vai pensar: eu poderia dizer o que ele merece ouvir, mas eu não vou dizer porque eu amo ele em Cristo Jesus. E agora eu vou ser transformado nesse processo. Então, ser templo aqui nessa perspectiva, templo santo do Senhor, é alguém que abre mão muitas vezes da sua própria identidade para que reine a identidade do Senhor. Isso é frutificar. O Espírito em nós não nos deixa ser tristes, mas alegres. Não nos deixa viver em guerra, mas em paz. Não nos deixa viver em desamor, mas em amor. E também altera as nossas relações conosco mesmo, que esses 3 aspectos que eu citei, mas também com a comunidade, sendo que longânimo, ou seja, alguém tardio em se irar, sendo benigno e bondoso, tendo domínio próprio para conduzir a sua vida. Então nós temos toda essa perspectiva que nos auxilia, porque nós temos o Espírito Santo em nós e somos templo e morada de Deus. Então nós precisamos analisar as nossas condutas, e assim eu encerro agradecendo em nome de Jesus você que nos escutou até aqui. Amém. Finalizar aqui essa roda, agradecendo aos nossos ouvintes, nossos amigos, irmãos que nos acompanharam até aqui. Hoje à noite nós teremos um grande culto de jovens, né? O culto foi organizado pelos jovens, e você é convidado a participar, a nos prestigiar, ouvir a palavra do Senhor e ser alimentado por essa palavra. Quero pedir a nossa irmã Josilene que nos dirija a Deus aqui em oração, finalizando mais esse evento para a honra e glória do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã nós queremos te render graças pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, pela oportunidade, Senhor, de aprendermos mais de Ti, Senhor. Que todos aqueles que estiveram ouvindo essa palavra possam se colocar, Senhor, como templo santo no Senhor. Que cada um deles possam reconhecer a pedra angular que é Jesus Cristo. Que possam estar firmados no fundamento que é a palavra de Deus. E que nós possamos assim estar preparados para pregar a Tua palavra. Senhor, porque um dia Tu nos chamou, meu Pai, e Tu não queres que nós fiquemos quietos, mas Tu queres
queres que nós estejamos pregando a Tua palavra, que nós estejamos anunciando que o Senhor é Deus que tem controle de tudo. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial para aqueles que nos assistem nesse momento, estão passando por momentos de angústia devido a essa crise da pandemia. Senhor, que o Senhor venha se fazer presente, trazendo solução para os nossos problemas, que o Senhor venha trazendo refrigério, que nós possamos nos levantar, meu Deus, como aqueles que acreditam que o Senhor controla e resolve todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse dia, abençoa o culto à noite, usa aqueles que estarão pregando, cantando, venha receber, Senhor Jesus, todo louvor e toda adoração. Meu Pai amado, que nós possamos estar firmes até o dia que Tu nos chamares, Pai. É isso que nós te agradecemos e por fé nós já declaramos que o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e servem verdadeiramente a Jesus Cristo. Amém.